Oi, eu sou a Larissa e nós vamos falar sobre o artigo de Princípios de Biossegurança aplicado aos laboratórios de ensino universitário de microbiologia e parasitologia. Bem, biossegurança é um conjunto de ações com a finalidade de minimizar, prevenir e eliminar os riscos dentro de um laboratório, seja para com o pesquisador, tanto para o meio ambiente e também para o objeto que está sendo pesquisado. No Brasil, existem duas vertentes, a legal e a praticada. A legal é voltada para a manipulação de células-tronco e de micro-organismo geneticamente modificado. E também tem a praticada, que ela é voltada para os riscos riscos físicos, químicos, ergonômicos e biológicos, que são acidentes que ocorrem dentro do ambiente laboratorial. Bem, tudo isso é regido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, a Anvisa e do Conselho Nacional do Ambiente. Bem, os laboratórios de pesquisa do Brasil, principalmente de instituições de pesquisa, convivem pessoas, equipamentos, reagentes, soluções, amostras biológicas e resíduos gerados dessa atividade. Então, pode haver exposição dessas pessoas que transitam por ali diariamente ou semanalmente. Bem, os riscos biológicos, físicos, químicos e ergonômicos são acidentes que também geram agravo ao meio ambiente e aos animais. Então, a biossegurança e a segurança biológica é a junção de conhecimentos e técnicas para prevenir a exposição das pessoas atuantes no meio ambiente laboratorial. Então, elas estabelecem protocolo, treinamentos e um conhecimento amplo sobre o laboratório, como, por exemplo, conhecimento da estrutura física e administrativa, porque nesses locais tem que ser gerenciado as atividades, tem que ser bem organizada, escalada, tem que fazer um levantamento de tudo que há no laboratório. Então, tem que fazer um levantamento das amostras biológicas, dos agentes que estão sendo manipulados, das soluções, dos equipamentos, dos reagentes, de tudo que tem dentro do laboratório e também quem está frequentando, quem está lá dentro do laboratório. Tem que estabelecer rotinas, tem que estabelecer horários sobre tudo, porque em um laboratório universitário existe várias pessoas que trabalham lá dentro, não é só um grupo específico. Existem várias pessoas trabalhando naquele laboratório semanalmente ou mensalmente. Então, precisa ter regras, precisa ser tudo bem escalado, tudo bem organizado para diminuir todos os riscos e exposição das pessoas que estão atuando lá dentro. Então, precisa manipular os agentes biológicos infecciosos, por exemplo, de acordo com as leis estaduais, federais, municipais de biossegurança. Eu sou a Axa e eu irei falar sobre riscos nos laboratórios de ensino da microbiologia e parasitologia. O risco, ele denota a incerteza de um evento futuro. Ele é definido pela probabilidade de ocorrer um acidente e esse acidente causar danos, lesões e até mesmo enfermidades. E ele pode ser classificado em alta, média ou baixa. De acordo com o Massini e Hirata, os riscos eles são classificados em D acidentes, que é situações de perigo que podem afetar o indivíduo em forma física e moral, sendo causados por causa de pisos molhados, fios com corrente elétricas expostos e o armazenamento inadequado, incorreto de substâncias químicas. E tem os riscos ergonômicos, que são os perigos que irão afetar as características psicofisiológicas do indivíduo, e isso ocorre pelo levantamento de peso, pela má postura e também pelo trabalho excessivo. Tem o risco físico, que são diversas formas de energia que o indivíduo está exposto, como vibração, temperatura, radiação, ruídos e entre outros. Também tem o risco químico, que são substâncias compostas ou produtos na forma de gases,
vapores, poeiras, fumaças, que de uma certa forma nós iremos ingerir e pela pele ou pelas vias respiratórias. E também tem o risco biológico, que abrange a manipulação dos agentes biológicos, que são eles os vírus, as bactérias, os parasitas, fungos e outros. Tanto os agentes biológicos como os laboratórios de microbiologia e parasitologia, eles recebem uma classificação em nível de biossegurança de acordo com os critérios de avaliação dos riscos biológicos. Esses critérios são virulência, modo de transmissão, resistência, concentração, volume e entre outros. E de acordo com a sua patogenicidade, ele será classificado como classe de risco 1, classe de risco 2 e classe de risco 3 e também classe de risco 4. A classe de risco 1 vai ser baixo risco para o indivíduo e para a coletividade e baixa probabilidade de causar doença. A de risco 2 vai ser moderado para o indivíduo e baixa probabilidade de disseminação para a coletividade e podem causar doenças, mas há tratamentos eficazes. Classe de risco 3 é um risco elevado, tanto para o indivíduo e também para a coletividade. Eles podem causar doenças, infecções graves e nem sempre há tratamento. No caso de risco 4, vai ter transmissão, vai causar uma doença e nem sempre há tratamento. Na maioria das vezes não há tratamento. Eu sou a Ellen, eu vou falar sobre os equipamentos de segurança, os EPIs e os EPCs. Os EPIs são todos os equipamentos de segurança individual e os EPCs são os equipamentos de segurança em grupo. Eu vou dar alguns exemplos de equipamentos EPIs, que são luva, máscara, touca, óculos, jaleco, sapato fechado, calça, sempre calça também. E o sapato também deve ser consolado de borracha, para não ter problema de escorregar e acontecer algum acidente. Os EPCs, eles são os equipamentos de segurança em grupo, que sempre tem que ter nos laboratórios, e os empregadores, eles têm que fornecer tanto os EPIs quanto os EPCs para os profissionais. Os EPCs, eu vou dar exemplos de alguns, que são símbolos de risco biológico na entrada das portas, né, dos locais dos laboratórios, símbolos inflamáveis, explosivos, tóxico, de veneno e entre outros. Também tem que ter nos laboratórios os extintores, e os profissionais devem ser treinados para utilizar os extintores em casos que precise, em acidentes, alguma coisa, todos têm que ser treinados para saber utilizar. E também tem que ter o kit de primeiros socorros nos laboratórios, se caso acontecer algum acidente, para dar um primeiro socorro para o que acontecer. Os equipamentos devem estar todos regulamentados na norma, com as datas de validade em dia, e os profissionais também devem ser treinados para saber como guardar os equipamentos e como utilizar os equipamentos de forma correta para não haver acidentes ou uso incorreto para danificar o produto. Esses são os EPIs e os EPCs, que são os equipamentos de uso individual e os equipamentos de uso em grupo. Isso é muito importante haver os dois nos laboratórios para proteger para a saúde e a integridade física também. Oi, eu sou Neide, estou aqui para apresentar o trabalho de níveis de biossegurança ou contenção dos laboratórios de ensino em microbiologia e parasitologia. O que eu pude observar ou absorver através desse artigo sobre biossegurança e contenção nas práticas de laboratório de ensino de microbiologia e parasitologia é que, de acordo com as normas, os níveis de biossegurança e contenção, e que para a manipulação de micro-organismo parasita, eles foram classificados em 4 classes. Essas classes, o nível, foram designados em ordem crescente, em nível de biossegurança 1 até o nível de biossegurança 4.
Eles foram classificados de acordo com o grau que ia proporcionar ao pessoal do laboratório e ao meio ambiente e à comunidade maior segurança. Eu gostaria de estar expondo e colocar mais ênfase com relação à microbiologia e parasitologia. Irei falar dos níveis que estão classificados, no caso, com relação ao ensino e aula prática em laboratórios de faculdades pelo Brasil. Eles estão classificados em nível de biossegurança 1 e nível de biossegurança 2. Ou seja, o nível de biossegurança 1 e 2 é porque atualmente os laboratórios de ensino de microbiologia e parasitologia, que estão vinculados ao nosso nível superior, a manipulação desses micro-organismos ou parasitas são de baixos riscos biológicos, estando associado principalmente ao desenvolvimento, para as aulas práticas, as ações ou pesquisa para conhecimento dos alunos. Mesmo assim, eles estão sempre acompanhados por um técnico responsável ou pelo professor que estará acompanhando de acordo com os níveis de segurança. Com relação aos níveis de biossegurança e contenção de nível 3 e nível 4, os mesmos estão relacionados a laboratórios diagnósticos, esses que a gente leva para fazer exames de rotina ou outros exames mais conceituados. Por quê? Há maior risco biológico, sendo necessário adotar medidas de biossegurança mais restritas. Esse laboratório recebe classificação 2. No entanto, necessitam instituir procedimentos padrões de boas práticas laboratoriais padronizado para o 3. Sendo que nesses ambientes são manuseados, igual eu já disse, agentes biológicos, fezes, sangue e vírus, como vírus da raiva, a fezes, sangue e vírus, como vírus da raiva, a encefalomielite equina, vírus de imunodeficiência, que seria o HIV, e tuberculose, entre outros fluidos, porque quando tem alguma suspeita de a gripe H1N1 feito com escarro, fluidos corporais, que são sangue, então esse risco já é classificado em nível 3, Hoje, em instituições muito antigas de ensino superior, os laboratórios são também ainda tem, como que eu vou explicar? Eles ainda têm coisas que não estariam adaptadas ao nível de biossegurança, mas atualmente já tem sido revisado, e mesmo que as estruturas desse laboratório sejam antigas, as boas práticas laboratoriais estão sendo já entrando de acordo com os níveis de biossegurança necessários, os equipamentos e tudo que são necessários para que entre de acordo com o nível, que é padronizado. E essa é a minha parte, e obrigada. Olá, meu nome é Gessiane, então eu vou falar um pouco sobre as boas práticas laboratoriais, as BPLS. Então, quem são responsáveis por essas práticas? Quem deve pôr em prática a forma correta do laboratório, as práticas que acontecem lá dentro? Então, os responsáveis são professores ou coordenadores da equipe, Esses são os responsáveis por fazer de forma correta que isso aconteça. Então, para que serve essas boas práticas? Então, elas visam minimizar os acidentes dentro do laboratório e que as atividades lá sejam exercidas de forma segura e manter esse ambiente seguro. Não só a segurança do ambiente, também quanto dos profissionais. Então,
cabe aos coordenadores aplicar essas normas. E quais são essas normas que devem ser seguidas? Então, restringir o acesso de pessoas, saber quem está entrando dentro do laboratório, se essa pessoa que está lá, ela tem conhecimento dos procedimentos lá dentro, garantir que essa pessoa não chegue e vá tocar nas vidrarias, vai pegar um vidro, vai quebrar, ou em produtos tóxicos, materiais que estão aguardando as análises. O outro ponto é a higiene das mãos. A equipe deve ser orientada a fazer a higiene da mão antes do procedimento, pós-procedimentos. Ser proibido a ingestão de alimento dentro do laboratório, não ser permitido que leve café, lanche, qualquer tipo de alimento para dentro do laboratório, porque esse alimento pode estar lá e a pessoa comer e o alimento estar contaminado e a pessoa comer e se contaminar. O calçado, ele deve ser totalmente fechado, como o tênis, não usar sapatilha. Então, o coordenador, ele vai fiscalizar se a sua equipe está usando o calçado de forma adequada. Evitar usar objetos, acessórios pessoais, como brinco, anel, colar. Então, isso deve ser evitado, porque o anel, ele fura a luva, quando a pessoa vai calçar a luva, então às vezes fura, não percebe e vai mexer com o material e se contamina. As roupas de proteções, como jaleco, macacão, avental, elas devem ser usadas. Nas cabines de segurança, principalmente, né, a gente vê muito no Covid agora, as pessoas estão fazendo a análise dos materiais, então eles estão sempre bem paramentados, com máscara, touca, jaleco. Então, a gente vê muito no Covid agora, as pessoas estão fazendo a análise dos materiais, então eles estão sempre bem paramentados, com máscara, touca, jaleco. Então, os óculos de proteção, então a equipe elas tem que estar protegida para exercer o seu trabalho. Manter os objetos pessoais fora, não deixar levar bolsa para dentro do ambiente, do laboratório. Ter o POP, então o POP não é para ficar sobre a bancada ou dentro do armário, ele é para ser seguido, pôr em prática, né? Então, cada pessoa que adentra ao laboratório, que vai trabalhar, então ele tem que ter conhecimento do POP e fazer conforme está lá os seus procedimentos. A limpeza do laboratório, ela deve ser feita de forma correta, dos equipamentos, dos pisos, instrumento, da superfície. Então, muitos técnicos, eles mesmos podem fazer a limpeza, igual da cabine. Ele mesmo faz a limpeza da sua cabine, não vai vir uma outra pessoa para fazer a limpeza, ele que é o responsável. Às vezes, nos laboratórios mais comuns, a pessoa pode fazer a limpeza já da sua bancada. Ele sabe aonde ele derramou alguma coisa ou deixou pingar um sangue. Ele mesmo pode fazer a limpeza. Não precisa deixar para outra pessoa da limpeza que não vai ter o conhecimento que ali tem uma gota de sangue e vai passar ou às vezes vai passar o álcool, às vezes não vai passar e pode deixar aquele material ali para outra pessoa se contaminar. As vidrarias, às vezes a pessoa deixa a vidraria cair no chão, não cata, aí a pessoa que vem fazer a limpeza não tem conhecimento que tem vidro no chão, acaba se cortando. Então, isso é importante, que a pessoa mesmo, ele já tenha um pouquinho de bom senso para ajudar na limpeza. A segurança do material de risco biológico, aonde eles estão sendo descartados e de que formas que eles estão sendo descartados. Tem um lugar para você descartar as suas agulhas, a seringa, o algodão, ele não pode ser descartado em um lixo comum, tem que ser material de risco biológico. Tem as empresas que são responsáveis por essa coleta, a gente contrata a empresa, então eles dão destino final a esse lixo de forma correta. Tem também os armários e as conservações dos seus materiais de vidraria, de produtos químicos, né? Então, se a pessoa armazena um produto químico, ele não pode deixar no calor, não pode deixar próximo a uma estufa, alguma coisa que vai esquentar. Então, ele tem que ter o conhecimento, olhar os rótulos, data de validade, tudo isso. O outro ponto importante é não evitar trabalhar só rótulo, data de validade, tudo isso. O outro ponto importante é não evitar trabalhar sozinho no laboratório, não ficar lá sozinho muito tempo, como a professora um dia deu um exemplo.
Às vezes a pessoa passa mal, tá sozinho, cai e fica lá só, né? Então sempre tá em 2 pessoas dentro do laboratório para fazer suas pesquisas. O outro é ter sempre disponível no laboratório os kits de primeiros socorros, né? Eles têm que estar sempre disponível caso a pessoa se contamine, já faz a higienização ou se corte, então o kit de primeiros socorros tem que estar ali. O programa de vetores e roedores tem que ser feito a cada 6 meses, né? Se a pessoa seguir o POP, então já vai ter conhecimento que isso vai acontecer. Vai ter as pessoas que vêm, fazem detetização, olhar se tem janela. Se tiver a janela, se ela for aberta, põe a telinha, né, para proteger. Então, tudo isso faz parte dos programas de proteção, né? Então, cada técnico ou cada coordenador ou professor, ele é responsável por essas boas práticas no laboratório. Então, essas são algumas das boas práticas que eu tinha para falar sobre o artigo que a gente estava lendo. Obrigada. Conclusão. As atividades e as pesquisas que são realizadas nos laboratórios de microbiologia e parasitologia abrangem várias áreas do conhecimento, e quando elas estão sendo executadas e quando estão sendo desenvolvidas, há uma grande presença de risco. E esse fato, ele demanda necessidade e normas de segurança para poder minimizá-los, sendo a principal função da biossegurança. Para que um programa de educação de biossegurança seja efetivo, é necessário que todos os indivíduos que irão para o laboratório estejam aptos dos princípios de biossegurança e dispostos para obedecê-los e seguir as regras certinho.